Olá! Bem, vocês já sabem da minha animação com esse projeto aqui no YouTube, né? E agora no podcast Heresia Psicanalítica também. Conversar com mulheres analistas, saber um pouco do percurso e do trabalho delas. Então, eu estou muito feliz com esse projeto e hoje eu vou conversar com uma analista com quem tenho trocas bem interessantes. Mila Rebouças. Ela é psicóloga e psicanalista lacaniana, tia babona do Bernardo, forrozeira e amante do combo samba mais cerveja gelada. Fascinada por escutar e reescrever. Eu estou muito feliz de receber você aqui hoje, Mila. Eu que agradeço o convite, Gabi. A gente, de fato, né, vem trocando aí já há um tempo, né, em espaços diferentes, inclusive, né, e são sempre trocas muito proveitosas, assim, e gostosas. Então, fiquei muito feliz com o convite. Espero que possa ser um bate-papo massa, assim, para a gente e para a galera que vai acessar depois também. Ah, eu também, eu acho que vai ser muito legal. A proposta é essa, né? Vamos aproveitar esse bate-papo. Bom, hoje a gente vai conversar sobre função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, né? Que é um texto Uhum, escrito do Lacan. Eu acho que é um dos clássicos assim do Lacan, né? É, em se tratando da gente pensar a praxis, né? E o que ele uhum. vai abordar, né? Como tese principal da proposta clínica, né? Lacaniana, e eu acho que é um texto que a gente divide também, tem trocas, né, no grupo de estudos. Sim. Eu acho muito bacana a gente poder conversar sobre esse escrito do Lacan. Não sei o que você acha dessa escolha desse texto. É, em geral, as pessoas falam assim, né, dos três textos canônicos ali de Freud, né? Interpretação dos sonhos, o xixi, né, e psicopatologia da vida cotidiana. Aí sempre que eu vou falar de função e campo, eu digo, gente, se a gente for pensar também nos canônicos de Lacan, né, função e campo da fala e da linguagem, eu acho que entra aí como um desses principais, assim, né, de porta de entrada, meio e fim do ensino, né? É um texto que eu acho que para quem está adentrando no ensino lacaniano é pré-requisito ali, né? Para minimamente se situar em relação à própria teoria, ao ensino lacaniano, à nossa prática, né? Do que mas acho que não só para quem está adentrando, né? A gente, ao longo aí do percurso, vai e volta nele diversas vezes, né? A gente, por exemplo, já está, acho que já é o segundo grupo de estudos, né? Que a gente se Exato, encontra para discutir esse esse texto dentro de texto. 2 anos aí, né? Então, esse movimento de ir e voltar, cada vez que a gente volta também, é um novo texto, né? Novos giros, assim, que a gente faz. Então, acho que é uma baliza importante assim para a gente conseguir se localizar bem em relação à nossa prática. Então, sempre que possível, eu acho bacana a gente voltar lá e rever algumas coisas. Exatamente. Eu acho que tem algo assim da gente pensar, bom, o que que faz um psicanalista lacaniano, né? Que eu acho que esse texto ele consegue nos dar direcionamentos no sentido disso, né? De possibilidade de resposta a essa pergunta, né? Sim, Mas sim, antes sim. da gente adentrar assim mais especificamente no texto e a gente poder conversar um pouco para poder compartilhar depois, né? Conta para a gente como é que foi seu encontro com a psicanálise. Eu fiquei curiosa para saber um pouco disso. Fiz essa mesma pergunta para a Thaís. A dificuldade agora é tentar resumir, porque eu sou muito prolixa, mas Pode vamos falar. lá. É, Meu encontro com a psicanálise foi na faculdade de psicologia. É, Na época que eu fui prestar vestibular ali, eu sabia muito bem o que eu não queria fazer, que era nem direito nem medicina. Direito porque eu acho chato, medicina porque eu não posso ver sangue e agulha que eu desmaio, então não tinha nenhuma possibilidade. Mas eu tô indo nessas duas referências porque era interesse, né? É, E aí eu sabia o que eu não queria fazer, mas o que eu queria fazer exatamente eu não tinha muita noção. E aí os colegas de escola que falaram assim, ai, vai fazer psicologia, a gente está sempre desabafando com você. Eu falei, vamos tentar. Tentei psicologia e outras coisas. E é interessante porque eu entrei na graduação de psicologia achando que psicologia e psicanálise eram a mesma coisa. Então, tipo, eu entrei na graduação
pensando ali Ah, em você achava que era a Freud, mesma em coisa? análise e tal, achava que era a mesma coisa, não fazia a menor ideia que eram coisas completamente diferentes, e também não fazia a menor ideia das outras abordagens, das diversas abordagens que a gente tem na psicologia, né? Entrei ali achando que era pau a pau. Enfim, aí na faculdade, por mais que eu tenha me dedicado ali a estudar as abordagens da psicologia, na verdade, só fui inclusive descobrir que eram coisas diferentes depois que eu saí da graduação, tá? Anos depois, porque eu acho que tem uma galera que sai da graduação ainda achando que Ainda na psicanálise é uma ilusão. abordagem da psicologia. Eu fui descobrir muitos anos depois, né? Do tanto que durante muito tempo eu dizia que eu era uma psicóloga atendendo pela abordagem psicanalítica. Eu e muitas outras pessoas, né? E aí, na graduação, por mais que eu tivesse tido contato assim com as diversas abordagens da psicologia, tinha alguma coisa ali com a psicanálise que, na verdade, até hoje eu não sei explicar muito bem o que que é, mas é alguma coisa que eu acho que fisga a gente, assim, e que nem sempre a gente consegue necessariamente colocar em palavras, né? Mas aí, quando a gente se dá conta, a gente já está nessa relação de amor e ódio. Um dia a gente quer chutar o balde, 20 minutos depois a gente está achando a coisa mais impressionante do mundo. Ai, meu Deus, é isso aqui que eu quero para minha vida. Depois a gente se pergunta onde é que eu fui amarrar meu jegue, porque é isso aqui. Era para eu ter feito outra coisa. Então, foi na graduação. é, E aí, já na graduação, que eu comecei ali com os estágios realmente de atendimento clínico, né? Com uma supervisora que era psicanalista, e aí saí da graduação, montei consultório com uma colega de faculdade. A gente ficou juntas ali 1 ano e meio, mais ou menos, e aí fechamos, né? Por N questões desse acabou de se formar, né? Muitos medos, inseguranças, comparações, enfim. Aí fechei o consultório, fui trabalhar com outra coisa, completamente diferente. Fui trabalhar numa agência de marketing digital, Caramba! atendimento lá. E aí fiquei, acho que uns 7 anos, assim, mais ou menos, afastada da clínica. Mas sabe aquela coisa assim de tipo, cara, é aquilo que eu quero, eu tô aqui, mas tipo, não tô totalmente infeliz, mas também tá faltando alguma coisa. Eu brinco assim, falta aquela dosezinha de cachaça, assim, para dar uma aquecida, uma apimentada na coisa. E aí foi quando em 2019, aí eu voltei a clinicar e de fato aí eu mergulhei de cabeça mesmo. E essa relação que sei, me fisgou assim, Gabi. Não sei dizer exatamente o que é. Já na época da graduação eu comecei a análise pessoal, né? Então, eu acho que tem um pouco disso assim também. Os efeitos que eu percebo, né, na minha vida a partir da análise pessoal. Eu acho que de alguma maneira me faz também, ainda que eu não consiga dizer, né? Olha, isso aqui mudou na minha vida a partir da análise pessoal. Mas que ela tá diferente, tá. E tá um diferente para melhor, assim, sabe? Então, eu acho que isso também me ajuda a reforçar, assim, essa aposta na psicanálise e mesmo nos momentos em que eu quero chutar o balde, coringar, como eu brinco por aqui, depois alguma coisa me faz. Enfim, né? Na próxima semana a gente sempre volta. A gente sai da sessão pé da vida. Aí o analista mexe, né? Até semana que vem, já fazendo ali uma aposta também, né? De que a gente vai retornar, e aí semana que vem ele está lá de novo, associando livremente, e nessa foi seguindo assim, o fluxo. Acho que, de maneira geral, o encontro foi esse, assim, não consigo muitas vezes dizer, foi por conta disso aqui. Mas eu sei que alguma coisa me fisgou e fisgou para valer, tanto que hoje eu até me vejo e trabalho com outras coisas em paralelo, porque eu sou muito curiosa, gosto mesmo, né, de mexer com outras coisas, mas eu não me vejo não fazendo isso. Ah, isso é Aí legal. eu acho que é a diferença assim para mim. De alguma maneira, a psicanálise é uma escolha, né? É uma das Sim, escolhas que você está fazendo aí, né? Para que você, enfim, no mundo do trabalho, né? Das atividades aí que você se dedica, né? Isso é bem legal. sim. Também eu dividia a psicanálise consultório, né? Clínica.
com outras atividades até, sei lá, alguns anos atrás, né? E depois isso teve uma outra configuração. Mas tem um ponto disso que você traz, assim, de conta com a psicanálise, quando você fala dos efeitos da análise, assim, que eu acho que é muito interessante pensar essa relação com a psicanálise a partir da experiência de análise, a partir dos efeitos da análise, né? E pensar bom, eu acho que tem várias questões para a gente debater sobre o que a gente vê, às vezes, sobre o debate, sobre a formação, né? Uhum. E que eu acho que a análise tem um lugar muito distinto e muito importante, mas não é ela sozinha, né? Tem o estudo, né? O Sim. estudo teórico que, enfim, junto com a análise e a supervisão, quando alguém inicia ali um percurso, né? Enfim, tem muita gente que vai dizer que, bom, alguém se forma no divã, aí dá a ideia que é só o divã que forma, né? Sem esquecer É. a dimensão do estudo, que eu acho que é, enfim, tão importante quanto, né? Mas é muito Quanto? interessante pensar esse lugar da análise, né, na formação. Eu acho que ela tem um lugar muito particular mesmo, assim, sabe? Eu acho que um lugar muito particular por diversos pontos, assim, né? Eu acho que uma experiência de análise, ela de alguma maneira ajuda a gente, inclusive, a construir uma outra relação com os estudos. E eu acho que torna a coisa menos desesperadora encarar esses estudos na teoria lacaniana, né? De tipo, eu acho que de alguma maneira, pelo menos foi o que rolou assim comigo, né? Não que de vez em quando eu não entre em desespero também e não tenha vontade de jogar tudo para cima, bate. Mas eu vejo uma outra relação hoje com os estudos, assim, sabe? De tipo, vai curtindo o processo, sem essa ânsia, essa necessidade de chegar a uma resposta última sobre o que é exatamente aquilo, ou sobre o que é exatamente aquele conceito, esse movimento que, quando eu falo dos estudos, eu gosto de fazer uma analogia, assim, de pensar num espiral, né? De que aí, por exemplo, né? Estou lá estudando função e campo da fala e da linguagem. Estou num determinado ponto aqui, né? Eu faço um giro e aí eu volto àquele mesmo texto, mas já não é exatamente o mesmo lugar, porque já foi um outro giro ali, né? Então, nesse movimento cíclico mesmo dos estudos, e eu acho que uma experiência de análise, ela ajuda a gente a sustentar essa outra relação que se faz necessária mesmo, né? Com os estudos, com a nossa formação, com esse movimento de construção também, de poder colocar alguma coisa nossa aí também nisso, né? Que a gente produz, que a gente pensa, para não ficar também num Ctrl+C, Ctrl+V do que Lacan disse ou deixou de dizer, né? Então, acho que a análise também ajuda muito nesse movimento. Então, eu acho que pelo menos assim, olhando para minha experiência, ela me ajudou muito a lidar com essa outra relação com os estudos. É, eu tinha uma professora na faculdade que dizia assim, que fazer análise era encurtar a novela. Eu levei muito tempo para entender o que ela estava querendo dizer. Não, e aí já entendi que eu também não vou saber exatamente o que ela quis dizer com isso, né? Aham. Mas hoje a construção que eu faço assim do encurtar a novela é de tipo, cara, tem algumas coisas que tipo é isso, entendeu? Vamos lá, segue o baile, segue a vida. O máximo que dá para fazer com isso aqui, dá para fazer alguma coisa? Dá, não dá também. Vamos seguir. Então, acho que a análise também ajuda a lidar com a lidar com a vida, né? Nesse outro aspecto também, por essa outra visão. E na minha experiência específica, assim, tem uma vivência muito específica, assim, de vida que foi extremamente difícil para mim, e eu lembro que na hora que aconteceu, a primeira pessoa em que eu pensei foi na minha analista. Foi a primeira pessoa para quem eu mandei mensagem, assim, né? Que foi no dia, inclusive, que o meu pai faleceu. Assim que eu Hum. terminei de receber a notícia, a primeira pessoa que eu pensei foi ela, né? Eu lembro que eu mandei uma Que mensagem dizendo algo mais ou endereçamento menos. forte, né? É, sim. Eu lembro que
o que eu disse mais ou menos para ela, assim, não vou lembrar exatamente as palavras, mas o que eu disse mais ou menos foi, olha, meu pai faleceu, e meu pai faleceu de uma forma muito dura, assim. Estou tentando cuidar da minha mãe, não sei o que é que eu estou sentindo, mas eu sei que em algum momento eu vou precisar do meu momento. Porque foi numa sexta-feira, né? Então eu tava, tipo assim, querendo meio que preparar ela, tipo assim, ó, talvez eu precise no final de semana. Então, se Aham. eu te ligar, você minimamente está sabendo o que que tá acontecendo por aqui, né? E a resposta dela foi uma resposta que me marcou muito, assim. Ela mandou, tipo, Camila, tô com você. E parece pouco, mas ao mesmo tempo foi um tô com você que, ok, sustentou assim por um tempo, sabe? E depois, realmente, quando eu precisei do meu momento, aí eu falei, ó, então, cuidei de todo mundo aqui, Agora sou agora me eu. dá abrigo, me dá colo que eu tô Socorro. precisando. Então, para mim, a experiência de análise de fato tem um lugar muito particular assim na minha formação, né? Pensando vida, pensando relação com a própria psicanálise, pensando relação com os estudos, enfim. Uhum. Muito legal de escutar falar disso. Não estava no script, foi a partir do que você falou. Isso Não, foi legal da conversa, fui né? associando. Gente, eu monto assim o roteiro, né, para ir seguindo, mas a gente sempre sai a partir do que cada um coloca, né? Eu acho isso muito legal. Bom, sobre o texto lacaniano, Função e Campo da Fala e da Linguagem, que é de 53, né? Vamos pensar assim, um texto super importante e no início do ensino do Lacan, né? Num âmbito mais geral, para a gente poder começar, o que que você pode falar sobre esse texto e o que que a leitura do mesmo produz para você, em você? Uhum, tá. Eu falei que eu sou prolixa, né? Vou dar uns passos atrás para começar a responder essa sua pergunta aí, porque é uma história interessante, assim, que eu acho legal de contextualizar de por que que eu fui nesse texto do Lacan, né? Que eu acho que, inclusive, é uma pergunta que vale a gente se fazer, assim, nos estudos, né? Por que que eu estou indo nesse texto? Por que que eu estou estudando esse tema? Por que que eu estou fazendo esse curso? Por que que eu estou fazendo esse grupo de estudos com fulano? Para a gente também não sair no automático, assim, das coisas, né? Entender qual é a causa ali mesmo que está Ah, colocando a gente em movimento com aquilo. Mas há mais ou menos uns 3 anos eu estava conversando com um amigo, que foi o mesmo amigo que em 2019 eu tive uma crise de choro, assim, que eu queria muito voltar para a clínica, tal, enfim. E aí nessa conversa com ele eu defini que eu voltaria, né? E aí um tempo amiga depois que eu voltei à importante, hein? clínica, é, esse é, esse é uma pessoa muito especial, assim, na minha vida, na minha formação. Foi uma das primeiras pessoas também para quem eu mandei mensagem nesse dia difícil assim da minha vida. Ele realmente é uma pessoa muito especial para mim. E aí a gente estava conversando, aí ele olhou para mim e fez assim: Mila, como é que vocês sabem se o paciente está mentindo ou não? Aí eu fiquei, Essa pergunta é ótima. falei, tá, como é que eu vou responder isso? Aí comecei a tentar responder, né? Então, é porque meio que pra gente não importa muito se tá mentindo ou se não tá. O que vale é o que a pessoa diz ali em sessão, mas meio que tateando, assim, pisando em ovos mesmo para responder, sabe? E aí comecei a meter um monte de aforismo lacaniano. Falei, porque não tem realidade pré-discursiva, mas, tipo, só reproduzindo os aforismos, mas, tipo, e ao mesmo tempo extremamente incomodada de, tipo assim, cara, eu tô falando isso aqui mas com aquela sensação assim de tipo, eu não sei exatamente o que que eu estou falando. Eu estou dizendo que não há realidade pré-discursiva, mas o que exatamente isso quer dizer, né? E aí fui me embolando cada vez mais, até que eu apelei. Aí eu olhei para ele e fiz assim: então, vamos pensar na seguinte situação. Você está falando lá de alguma coisa que aconteceu na infância entre você e sua avó. Sua avó já faleceu. Eu não tenho como trazer sua avó para dentro do consultório para fazer uma acariação entre você e ela e saber quem está mentindo, quem está falando a verdade. Foi a saída que eu encontrei ali, né? E aí, enfim, passou, acho que para ele passou, mas para mim não. Porque eu comecei a ficar muito incomodada, assim, do tipo, caraca, eu não sei falar do meu trabalho. Como assim, né? Tipo, como assim eu não sei falar do meu trabalho? E isso foi gerando outras questões, assim. E eu comecei a pensar, né, por exemplo,
a fala é o nosso único instrumento de trabalho. E eu fui me dando conta de que isso não é pouca coisa, né? E não é pouca coisa em sentidos diferentes, assim, né? De tipo, sei lá, se a gente pensa num médico, ele vai ter ali instrumentos diferentes. Ele tem bisturi, ele tem estetoscópio, ele tem outras coisas ali para dar conta do trabalho dele, né? A gente tem um só. Então, tipo assim, são todas as fichas apostadas em um único instrumento, né? Então, isso por si só já me deixou assim, opa, isso aqui não é qualquer coisa, cara. Todo um trabalho é feito em cima de um único instrumento. Aí eu falei, eu quero entender o que que é a fala e por que que ela é o nosso único instrumento e o que que a gente faz com isso, de fato, num processo de análise. E aí eu comecei a estudar e descobri que não era pouca coisa também em outro sentido, de que a fala em si não é pouca coisa, né? Quando a gente começa a se aprofundar ali nos estudos, a gente vai vendo que o buraco é muito mais embaixo, por exemplo, em relação à comunicação. Que Uhum. aí, pegando o gancho, né, e já respondendo o que você traz assim em relação ao texto, eu já não lembro exatamente qual é a pergunta, porque eu já fui associando outras coisas, mas se eu estiver fugindo, Ótimo, a você me traz associação para o bíblica eixo. maravilhosa. Vá-se embora. Qualquer coisa você me traz para o eixo de novo. Mas eu acho que o texto ele é importante porque ele vai situando a gente em algumas coisas que são fundamentais assim, né, para um processo de análise. Primeiro, poder tirar a fala dessa dimensão de comunicação. E isso eu acho extremamente importante para a gente entender, né? Que num processo analítico, não só no processo analítico, né? Mas fora dele também, a gente tem essa falsa ilusão da fala enquanto um instrumento que a gente usa, né? Que isso é um outro detalhe também, né? A gente acha que a gente faz o uso da linguagem, quando na verdade o BO é ao contrário. Eu acho que é o. Eu nunca sei pronunciar, se é Zizek ou Zizek, naquele como ler Lacan, ele vai fazer uma analogia da linguagem com o cavalo de Troia, que a gente acha que é um grande presente que a gente vai usar para se comunicar, para se fazer entendido, para conseguir mandar uma mensagem direta para o outro, que vai entender certinho o que a gente está querendo falar e devolver certinho ali também, sem ruído nenhum, quando na verdade a linguagem nos coloniza mesmo, né? É a gente que está a serviço dela. A relação Lacan subverte mesmo essa relação com a Uhum. linguagem, né? E eu acho que o texto é interessante para a gente pensar isso, essa subversão em relação à função da fala, de que não é para comunicação, né? De como ele vai trazendo ali, pelo menos da leitura assim que eu faço, né? Dessa função da fala como uma função de laço mesmo, né? De laço com o pequeno, com os pequenos outros, de laço com o grande outro também, né? Quando ele vai dizer lá que não há fala sem resposta, a leitura que eu faço é de que não há sem resposta porque o grande outro está sempre lá, né? Não é à toa que eu acho que acho que foi a Mari Flammarion que trouxe uma vez esse exemplo assim, eu achei genial. Eu estava tentando ali entender mais ou menos o que era grande outro, tá lá. Sabe quando você tá de frente para o espelho, só tá você assim no quarto e você faz assim, ai, com que roupa eu vou hoje? Tá falando com quem? Tá endereçando para algum lugar, né? Então, aí tem essa coisa, né, de que não há fala sem resposta porque o grande outro está sempre lá. Então, eu acho que o texto, ele é um texto importante, assim, para trazer alguns marcadores para a gente, né? Primeiro disso, de que não se trata de comunicação, né? É uma outra coisa. Se trata de um laço, se trata de um endereçamento, como você mesmo trouxe, né? Que endereçamento forte. Olha a primeira pessoa em que eu pensei, né? Na Uhum. minha analista, né? De poder dizer, de poder. Não é pouca coisa a gente dizer algo a alguém, né? E da gente, enquanto Uhum. analista, também estar divertido de por que que essa pessoa me diz isso desse jeito? Que a gente pode também falar as coisas de N maneiras, né? Mas por que que se fala desse jeito? Por que que alguém escolhe, sei lá, a palavra contrato para dizer de uma relação amorosa? Poderia ter usado tantas outras, né? Mas por que contrato? Então, acho que isso, assim, sair desse campo da comunicação, fazer essa subversão em relação
qual é a função da fala, pensar a função da fala de laço com os pequenos outros, de laço com o grande outro, né? Da fala enquanto criadora, né? Que aí eu volto lá para a pergunta do meu amigo, porque o que vale é o que é relatado em sessão mesmo, né? Que aí amarra com por que que me conta disso dessa maneira. Acho que é o Goldenberg que tem lá no Disley Lacan. Disley Lacan? Disley Lacan. Não vou lembrar agora a página, mas qualquer coisa depois a gente distribui Nossa, aí para também a se gente dar um lembrasse a jeito de página, eu chegar ia para a dizer, você é o galera. computador, minha filha. Felipe Teles é muito bom nisso. Felipe às vezes vem. Mariana Flammarion também, eu fico assim, Não, gente, como é que esse esses povo dois consegue? a gente deixa assim, porque Fora realmente da é curva, fora né? da curva. Mas o Goldenberg ele vai trazer alguma coisa assim do tipo, e ele está falando justamente dessa relação com a palavra, né? Primeiro ele está trazendo de como Lacan rompe com essa ligação entre palavra e coisa, que na verdade não é Lacan, Saussure, né? Já tinha feito isso lá quando ele funda a linguística estrutural, né? De que essa relação palavra e coisa não é disso que se trata. Ele já faz esse corte epistemológico aí. E aí o Goldenberg ele vai trazer um exemplo que é mais ou menos assim, do tipo, se alguém diz chove lá fora, e ele já nem tá mais no campo aí da relação palavra e coisa, ele vai trazer assim de tipo, eu posso compreender o que a pessoa está dizendo de imediato, dizer, a Gabriela tá me dizendo que chove lá fora, né? Mas é interessante como ele traz de um outro salto que um analista precisa dar, né? Que aí eu brinco dizendo que é um duplo twist carpado, que é saiu da relação palavra-coisa e de um outro salto, que é não compreender, né? Isso que tá sendo dito, porque ele vai dizer assim: digamos que você, Gabi, chega para mim e diz assim: chove lá fora. Eu posso chegar ali na janela, olhar e dizer: não, tá fazendo sol. Por que que ela tá me dizendo que chove lá fora, né? Mas ele dá um outro salto que é, eu posso chegar ali na janela e ver que de fato está chovendo, né? E aí eu me perguntar, por que que ela me diz o que ela sabe que eu sei, que chove lá fora? Então, não se trata dessa verificação empírica, né? Mas de Aham. que laço é esse? Que endereçamento é esse? Por que que me diz isso, né? Que aí ele depois vai fazer a amarração lá com o exemplo de Freud, né? Por que que me diz que vais a Cracóvia, se vais Aham. esqueci o nome do outro lugar, né? Mas, enfim, divaguei, já me perdi, mas eu acho que esses três pontos, assim, né, do texto eu acho que ele situa a gente muito bem do que é a função da fala, né? Dessa função da fala situada no campo de linguagem, que isso é extremamente importante também, né? Para a gente não cair Hum. aí em fenômenos biológicos, físicos, porque também não é disso que se trata, e dessa subversão, assim, né? De que não é da ordem da comunicação, né? É uma outra coisa que está em jogo ali no processo de análise. É muito interessante mesmo, né? A gente pensar essa, essa esteira, essa perspectiva que o Lacan vai trazer, né? E que aponta, assim, para, olha, galera, vamos nos atentar, o nosso trabalho vai por aqui, né? E é dessa dimensão que se trata, disso que você está abordando, né? Quando Lacan aborda aqui, eu vou trazer uma citação do Lacan, tá? Tá lá na Tá. 253 na minha edição. A arte do analista deve consistir em suspender as certezas do sujeito até que se consumem suas últimas miragens. E é no discurso que deve expandir-se a resolução delas. A partir daí, ele vai convocar a chave de leitura de Mallarmé para trazer a discussão de que, aí mais uma citaçãozinha, a fala, mesmo no auge de sua Da usura, sua usura, preserva seu valor de valor de tésera, né? testa. E aí eu acho que tem a ver com o que você estava trazendo, né? A fala como tesouro, como aquela que preserva a função de fazer laço, né? Na função de Uhum. reconhecimento. Eu queria te escutar falar um pouquinho mais sobre isso, se você puder comentar. Eu acho muito É, interessante essa é, passagem que o Lacan vai trazer, né? e o que eu acho interessante, assim, quando a gente vai para os textos de Lacan, tem algumas citações que são clássicas, né? Aquelas basiconas, assim, que a gente sempre acaba recorrendo. E essa da Tessera, eu acho que é uma das balizas, assim, desse texto, né? Quando ele vai dizer de que
a fala, mesmo no auge da sua usura, preserva o seu valor de téssera, né? E aí eu lembro que na época que eu estava estudando, eu fui lá pesquisar o que é téssera, porque estudar Lacan é isso também, É né? Tá isso. com um dicionário ali aberto em paralelo, né? Pra gente, o que é isso aqui? E aí, quando a gente vai estudar sobre a téssera, que a gente descobre, né, que era aquela moedinha ali que dava acesso a alguns lugares, isso me remete a algumas coisas, né? Me remete de que e aí depois ele vai fazer uma correlação, né, da téssera que mesmo passando de mão em mão, ela continua e apagando ali, né, as marcas que se tem, ela Aham. continua exercendo a sua função de acesso e de troca, né? Isso me faz pensar em Muito algumas interessante. coisas assim do me faz pensar, por exemplo, na questão do conteúdo da fala, que não é sem ele que a gente trabalha, né? Conteúdo é importante, mas a nossa mira principal, digamos assim, né? Não está no conteúdo. Então, da mesma maneira que a moeda você pode apagar ali, né? O desenho que tá, ela continua com o seu valor de troca e de acesso, né? De acesso ao que eu penso, né? Acesso a um outro registro, ao registro do simbólico, né? A gente poder sair ali do conteúdo, do registro do imaginário, não é descartar isso, porque Lacan, ao meu ver, assim, né, ele está do início ao fim dizendo ali real, simbólico e imaginário, os três juntinhos, então não é sem isso, mas é poder pensar no acesso a um outro registro, né? Esse registro simbólico das trocas, das combinatórias, das leis que regem a linguagem, né? Então, penso por aí pela questão do conteúdo e tinha pensado uma outra coisa que eu já esqueci. Repete a pergunta. Bom, acho que talvez se vier depois, mas eu acho que era isso mesmo, né? Trouxe essa questão do discurso, que eu acho que também teve até um momento do grupo de estudos que a gente tocou nessa. Tem diferença entre fala e discurso, né? De que modo a gente pode situar isso, porque o Lacan vai trazer muito isso também, né? Ele vai. Então, colocar que é no discurso que deve expandir-se a resolução delas, que ele está se referindo a suspender as certezas do sujeito, e é aí onde ele vai trazer essa questão da fala, preservando esse valor de téssera, né? Mas eu acho que você trouxe muito bem. Ah, Lembrei agora a outra coisa que era relacionar justamente com isso assim, né? Mesmo no auge da sua usura, preserva o seu valor de téssera, né? Então, por exemplo, ainda que, vamos supor, o analista fique em silêncio e não haja uma resposta verbalizada, o valor de téssera, de troca, de endereçamento, ele continua em jogo ali naquele processo, né? Fiquei pensando nisso também e pensando no Aí pensei num terceiro elemento. Daqui a pouco ele volta. ele Qualquer coisa eu volta. associo. Ah, quando você falava do suspender as certezas, né? Aham. É, essa coisa do suspender as certezas, assim, eu acho muito interessante num processo de análise, né? Porque, bom, eu vou falar do meu jeitinho, né? Às vezes eu tento ser um pouco mais didática ou com memes, porque pelo menos para mim facilita aqui para aprender algumas coisas. Mas eu acho muito interessante esse movimento, né, dos analisantes, assim, de como eles vêm para análise com algumas certezas mesmo, né? A coisa está cravada ali. E é justamente por estar cravada e cristalizada que gera sofrimento, né? É um sim, então, que não tem possibilidade nenhuma de deslocar ali, né? E aí eu acho interessante como, pela via da fala, né? À medida em que a gente vai questionando algumas coisas, mas como é que isso se relaciona com aquilo? E tal coisa com tal coisa. Eu costumo brincar dizendo que, na minha cabeça, o movimento que isso tudo me gera é de tipo assim: a gente vai aos poucos, encurralando mesmo o analisante, sabe? Botando assim num bequinho, que aí chega uma hora que ele entra num beco sem saída, que aí ele, de alguma maneira, assim, se dá conta que aquela relação de si, então, não faz o menor sentido que X está ligado com Y, né? X está ligado com Y, mas tipo assim, X poderia estar ligado com Z, com W, com O, com tantas outras coisas, né? E isso é o que eu acho massa assim de um trabalho de análise, né? Abrir essas possibilidades que Hum.
E esse movimento de que, ao mesmo tempo que, quando a gente vai encurralando, né? Colocando ali num bequinho sem saída, de tipo, não faz o menor sentido X estar associado com Y, porque poderia ser qualquer outra coisa aqui no lugar de Y, ao mesmo tempo faz muito sentido. E é justamente por fazer muito sentido que eles vêm para análise. Porque a coisa fez tanto sentido, mas tanto sentido, que só podia ser aquele. E aí chega uma hora que a conta já não fecha mais, né? E aí a gente vem para suspender essas certezas, assim, tipo, será que X realmente está ligado com Y? Pode ser até que esteja, em algumas situações seja Uhum. isso mesmo, né? Mas não precisa ser só isso, né? Dá para ser outras coisas aí também. Essa semana, lá vou eu me expor, né? Essa semana, só para trazer essa certeza, assim, né? Essa semana eu falava na análise de um boyzinho aí, eu falei assim, mas é porque eu achava que ele era muita areia pro meu caminhão. E aí eu lembrei, e aí minha analista dessa vez, ela meteu um, falei assim, mas às vezes tem uns homens que são muita areia pro nosso caminhão mesmo. E eu achei aquilo genial, porque, tipo assim, eu lembrei que há um tempo atrás eu tinha trazido alguma coisa mais ou menos nesse sentido, e ela questionou isso, sabe? E aí Uhum. o que eu senti do movimento dela, o que ficou tipo assim, tá, em alguns momentos pode ser muita areia para o seu caminhão, em outros não, a coisa não tá dada, né? Não tá, vai ser sempre muita areia para o seu caminhão ou nunca vai ser muita areia para o seu caminhão. Por vezes pode Aham. ser, por vezes não. Às vezes vai ter que dar duas, três voltas, às vezes não vai querer dar volta nenhuma, né? Mas eu acho interessante esse movimento assim de ir suspendendo essas certezas, usando o único instrumento que a gente tem, que é o da fala, né? Que a gente E é não vai muito trazer o boy lá na interessante sessão para confirmar se é ou não muita areia para o caminhão, né? e como a gente passa a falar diferente dessas coisas, né? É, É muito é. interessante. E aí a gente volta para a questão dos efeitos mesmo de uma análise, né? Que é o que a gente estava comentando mais cedo. Uhum. Muito legal. Outra coisa que eu acho muito interessante, né, o como Lacan traz para a discussão a dimensão da historicização como parte da experiência analítica no reconhecimento do inconsciente. Então, ele vai escrever o seguinte: estou trazendo uma citação. O que ensinamos o sujeito a reconhecer como seu inconsciente é sua história, ou seja, nós o ajudamos a perfazer a historicização atual dos fatos, que já determinaram em sua existência um certo número de reviravoltas históricas. Mas, se eles tiveram esse papel, já foi como fatos históricos, isto é, como reconhecidos num certo sentido ou censurados numa certa ordem. E aí eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, né? Com o que você estava, enfim, essa questão de suspender as certezas do sujeito e que é historicizando eu acho que tem esse movimento de pensar a temporalidade também em Lacan e numa análise, né? Quando se fala, quando Uhum, se conta uma história, né? E como essa historicização vai construindo a partir desse meio que é a fala, né? A possibilidade tanto do que ele vai trazer, né, desse reconhecer o inconsciente, quer dizer, o trabalho do analista como reconhecer o seu inconsciente na construção disso que ele está chamando que é inconsciente, né? Que eu acho que é interessante uhum, pensar essa ideia do Lacan, que acho que se a gente for pensar no como Freud aborda, é diferente, né? Pensar a descoberta do inconsciente para a construção ou reconhecimento do uhum, inconsciente, né? uhum, sim. É interessante isso que você trouxe da historicização, porque esse é um dos pontos, digamos assim, do texto que para mim ainda está em aberto, sabe? E tipo assim, esse é um dos pontos do texto que eu quero voltar para entender um pouco melhor o que está em jogo aí numa historicização, o que é exatamente isso que Lacan está chamando de historicização, né? Como que a gente faz isso assim num processo de análise. Já levei, inclusive, casos para supervisão. Falei que de vez em quando eu coringo, né? Então, de vez em quando já levei casos para supervisão, quase dizendo assim: me ensina a historicizar.
querendo pegar na mão da supervisora, botar do meu ladinho e me dizer como é que faz com receita de bolo e tudo, assim. Mas esse é um ponto que para mim ainda está em aberto, né? Ainda tenho algumas questões em torno disso. Não sei se é exatamente disso que se trata, ou se é disso que Lacan está querendo dizer nesse texto. Também não tem problema nenhum em dizer, gente, não sei não, tá? Eu acho que é isso aqui, mas não tenho certeza. Mas eu fico pensando, quando eu ouço isso da historicização, eu fico pensando, não sei se é por aí, mas é o que eu fico pensando, isso de alguma maneira me remete, Gabi, a gente, de alguma forma, ir entendendo como que se dão essas construções que o analisante traz, assim, num processo de análise, sabe? Tipo, porque o que eles muitas vezes nos entregam é esse produto final, digamos assim, né? X está conectado com Y. Mas eu acho interessante esse movimento de a gente ir investigando, que é para entender como que X se conectou com Y, né? Como é que a coisa foi se dando aí que levou a. Eu estou tentando falar alguma coisa, pensar algum exemplo sem expor o caso clínico. Peraí. Por favor, É... o caso clínico. Ai, peraí. É melhor eu me expor. É, e, tipo assim, como é que se chega na construção do que é uma mulher para casar e de que uma mulher para casar é uma mulher que cozinha bem, que cuida bem da casa, que piriri, que popopô, e aí à medida em que você vai investigando, de repente você chega ali numa cena de uma avó, tá você, uma avó, uma prima, e aí essa prima de repente ali com os dotes culinários, faz um bolo, e aí essa avó diz, né? Essa menina é para casar. E aí, se você não faz bolo, opa, então você não é para casar. Como é que se chega nisso, assim, né? É, quando a gente fala, eu não sei se é isso, mas quando a gente fala de historicização, isso me remete um pouco, assim, de como é que esses elementos significantes eles vão se amarrando, né? Por que que um elemento X se amarrou com o Y? E o que que produziu de significação? O que que é possível Uhum, ali? O que que aquela cadeia significante também permite da gente colocar no lugar de Y para produzir um outro sentido? Porque também não é uhum, tudo e qualquer coisa que a gente vai poder fazer, né? Senão aí a gente cai no papo de coaching. E aí já são outros 500 e outros terrenos, né? uhum, Achar que a gente pode também dar conta de tudo num processo de análise, né? E às uhum. vezes eu brinco de, tipo, tem que pedir autorização para a cadeia significante, viu? Perguntar se ela permite, porque tem coisa que ela não vai permitir, não, e é nosso limite mesmo, né? Mas eu penso um pouco por aí, assim, mas é um dos pontos que para mim ainda está em aberto, assim, do texto, que eu quero voltar em algum Para momento, né? Que a investigar, gente também né? vai Aham. escolhendo as batalhas, né? Que a gente vai Mas eu acho que é bem desenrolar. interessante isso que você trouxe. Eu estou me lembrando que eu acho que lá no ensaio da Luciana, ela traz um pouco sobre isso, que é bem interessante pensar. E também é interessante pensar o recorte, assim, recorte da história vamos dizer assim, escolhido para ser falado numa sessão, né? O tal momento, tal questão, né, que vai ali se formulando a partir disso, acho bem interessante. E como as coisas podem ir se encadeando nisso, né? Uhum, É, deixa eu ver o que que dá mais para a gente explorar. Não sei se dá para pensar a questão das dimensões da fala, fala vazia e fala plena. Não sei se você poderia falar algo sobre isso, né? Que o Lacan vai ali logo no início do texto, né? Falar um pouco dessas dimensões da fala, que ele vai chamar de fala vazia e sim. fala plena, né? Ah, E aí, ao longo dessa parte, ele vai tecendo alguns caminhos para pensar, né? O fazer analítico. uhum. O que eu penso disso hoje, assim, né?
Aí eu vou pegar o meu percurso, né? O que que eu já entendi de fala vazia e fala plena em algum momento e o que que eu penso disso hoje, né? Mas num primeiro contato, assim, eu pensava essa relação entre fala vazia e fala plena, fazendo uma diferenciação mesmo, assim, entre um blá 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 e uma fala que de fato seria importante e interessante para um processo de análise, né? Do momento em que o analisante está ali no blá 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 e quando ele finalmente fala de alguma coisa interessante e importante, e aí pronto, olha, agora entramos na fala plena, deixa eu ir lá fazer meu trabalho, né? Em algum momento já fiz uma leitura um pouco por aí. Hoje, às vezes a gente vai escutando as coisas em lugares diferentes, né? Depois, para referenciar Hum, quem falou isso, fica difícil. Mas eu acho que foi do Felipe, assim, do Felipe Teles, que eu escutei uma vez, conversando, inclusive, sobre isso, né? Sobre essa diferença, assim, com ele. Aí eu já não lembro agora se foi ele que falou, que fui eu, também não importa, surgiu na conversa, né? Pensando, inclusive, no processo analítico, né? Quem falou, analisante, analista, né? Foi dito, né? Foi falado de um deslocamento assim dessa ideia de fala vazia para fala plena para uma escuta vazia ou uma escuta plena, né? Em que sentido assim? De que o analisante ele vai falar. O que está em jogo ali, o que importa é da onde a gente escuta também isso que está sendo falado, né? Se a gente está preso ali só no conteúdo ou se a gente está pensando o que será que essa pessoa quer por que que me conta isso desse jeito? O que que me contou uma cena X, Y, Z? Se eu pegar essas três cenas, colocar num funil aqui, o que que se repete, né? Então, acho que esse deslocamento é interessante para a gente não cair no lugar de ficar esperando que o analisante venha nos dizer coisas interessantes durante uma sessão, né? Ele vai falar, o papel dele é falar, a gente que escuta de um outro lugar e responde de um outro lugar também, né? Fico pensando nisso assim. É, E fico pensando também nessa, justamente esse movimento da gente escutar de um outro lugar e responder de um outro lugar, de como, ao fazer isso, a gente tira a experiência analítica do campo de um diálogo. De como, ao fazer isso, a gente marca para o analisante que a gente não escuta do mesmo lugar que o amigo dele vai escutar na mesa de um bar, que a gente não responde do mesmo lugar que a amiga dela vai responder quando receber alguma mensagem no WhatsApp em que ela está contando alguma coisa, né? De como a gente aponta que ela achou que ela achou que queria dizer isso, né? Mas quando a gente fala muito mais do que o que imaginou, e isso está em jogo para o analisante, como para a gente também, né? hum, E fico pensando assim, vira e mexe eu faço umas brincadeiras, né? Tem o ditado popular diz, falou, tá falado, não se fala mais nisso, né? E num processo de análise falou, tá falado, agora vamos falar mais disso, né? Porque às vezes eles metem assim, falam alguma coisa, não era isso que eu queria dizer, mas foi isso que você disse. Então a gente vai trabalhar com o que você disse e não com o que você queria dizer, né? Eu acho que é interessante também quando a gente pode levar a nossa escuta também para essa outra dimensão para não ficar ali selecionando de agora está num blá blá blá, agora está numa coisa interessante para o processo analítico, né? Ou então, às vezes, também para perceber que a pessoa está arrodeando demais, né? Eu já tomei umas da minha analista, do tipo, teve uma vez que eu fui dar um migué, tava falando de alguma coisa, e aí eu falei, não, porque aí eu fiz um curso de plane... Ela falou assim, mas por que será que não acontece? Por que será que não rola? Que não consegue fazer, que não faz? Falei, não, eu fiz uma vez um curso de planejamento estratégico, e aí as metas, piriri, popopô. Ela, tá, o curso de planejamento estratégico lá na escola de empreendedorismo, beleza. A gente está numa sessão de análise, de tipo, querida, nem vem, não vai colar, sabe?
Nem vem que você sabe que não vai colar, eu também sei que não vai colar, Eu já que escutei não é algo sobre a parecido na minha análise também. Tipo assim, para com isso. Vamos ao que interessa. Bota aqui, tá? Que não é sobre as estratégias que você aprendeu ou deixou de aprender no curso de planejamento estratégico, e você sabe disso. Então, pare de enrolar e vamos ao ponto que interessa. Eu fico pensando que sobre essa questão da fala vazia e fala plena, né? Não há enunciação sem enunciado, né? Sim, sim, sim. E em todo enunciado há uma enunciação, Né? Então, né? E é vice-versa. por Sim, aí. sim. Eu não sei se você quer falar algo mais, algum ponto do texto que você acha interessante comentar, que você ache assim bem interessante, que você já se pegou estudando e teve algum, enfim, ou Ah, tem um ponto bem legal que é uma nota de rodapé, uma referência que Lacan, porque tem isso também, né? O texto é cheio de referências. só muito. Pela misericórdia, a É, cada 2 páginas você tem é. 500 coisas, aí fica parecendo aquela bolsa da Hermione, né? Só sai coisa dali de dentro. Mas tem uma nota de rodapé que Lacan vai fazer referência a um livro chamado Livro do Camo, do Camo, Aham, do K-A-M-O. Quem e, descobriu isso, inclusive, não fui eu, não. Foi o Matheus. Não lembro o sobrenome do Matheus agora. Mas, enfim, na época a gente estava trocando com um pouco mais de frequência e tal, e aí Matheus foi atrás da tradução desse livro do Camo. E aham. Lacan, esse eu acho um ponto interessantíssimo, assim, do texto, porque a gente... É uma daquelas referências que passa batida, sabe? Porque a gente vai nos classicões lá, tipo, vai num Soci da vida, vai num Benveniste, mas isso meio que passa batido, assim. E é interessante como os 2 capítulos que ele referencia, né, desse livro, do livro do Camo, ele vai fazer essa ponte justamente para a gente poder pensar essa outra dimensão da palavra, que tem relação com essa dimensão da palavra que ele associa ali com a tessera, né? A história, mais ou menos assim, né, do que está lá no livro do Camo, é de tipo, pensa em comunidades, né, comunidades vizinhas, e que, por vezes, precisam fazer trocas de algumas coisas, né? Trocas ali de, sei lá, comida, mantimentos ali, enfim, para sobrevivência. É muito mais do que isso, tá? Tô tentando reduzir, enxugar ao máximo, assim. Mas a história que se conta ali é do poder da palavra na dinâmica entre essas comunidades. Algo mais ou menos assim. Sabe aquele ditado popular do tipo, eu te dou minha palavra? Eu Aham. te dou minha palavra não é pouca coisa, sabe? Eu te Uhum. dou minha palavra é um ato de troca, de marca um pacto simbólico entre nós duas, Uhum. né? De que nós estamos firmando um pacto aqui, e esse pacto diz do seu lugar, da sua posição, e retroativamente diz da minha posição também, né? Porque só tem professor, porque tem aluno, e por aí vai, né? E se eu digo, você é a minha convidada, eu estou me colocando retroativamente no lugar de anfitriã também, né? Então, isso funda e muda a realidade, não só para mim, mas como para você também, né? Porque a partir de agora, bom, você é minha convidada, e aí, te convido para ser madrinha no meu casamento. E aí, vai fazer o que com isso agora? Vai aceitar o convite? Não vai? Vai recusar? Não vai, né? É convocar o outro também para essa história, para essa cena, né? E aí, lá no livro do Camo, tem algo que gira justamente em torno disso, assim, de como algumas trocas e pactos feitos, né, entre essas comunidades vizinhas se dava justamente por meio da palavra como garantia de um acordo, de um pacto, de que não se Muito legal. precisava assinar um contrato, bastava a palavra, né? Que é
como eu, Camila, faço, por exemplo, os meus acordos aqui com os analisantes que Eu chegam, né? também. A gente não assina Nada de contrato papel nenhum. O assinado, é a acordo que a gente palavra. faz é a palavra, ainda que a gente vá reconfigurar esse acordo em algum outro momento, né? Sim, Mas a sim. palavra serve ali, né, como validação desse contrato e que coloca os dois num trabalho, né? Analista e analisante. Então, Muitíssimo é uma interessante. referência massa, assim, essa do livro do Camus, que geralmente passa batida, mas que eu acho que Interessante vale demais, lá. Mila. Você tem esse material em Eu PDF? acho que eu tenho ainda, Ai, que qualquer coisa eu te legal. mando, e você Eu bota acho lá que a na gente pode biblioteca. colocar. E outra, posso colocar na biblioteca e no próprio link do episódio, quando for disponibilizar no Beleza, YouTube, para quem quiser acessar, né? Porque eu acho que é bem interessante isso. Muito, acho que muito, vale a muito. pena, sim. Eu acho que eu tenho, mas eu não tenho certeza. Então, eu prefiro que você me fale. Tá, Muito bom esse comentário, assim, né? Que é bem específico, né? Bem particular do texto. E é isso, assim, o Lacan vai botando a gente para trabalhar, é assim que eu costumo dizer, e de buscar essas outras referências que ele vai trazendo, né? Para poder sim, pensar essa construção, teórica. Vamos para um bate-bola, jogo rápido. bora, O que que você bora gosta lá. de fazer nas horas vagas? Dançar, Dançar é muito bom, né? dançar. É. Forró, samba de gafieira, um pagodão baiano. Pagodão baiano? O que que é pagodão Pagodão baiano, baiano? bora lá. É porque geralmente quando as pessoas falam em pagode, elas associam a Sorriso Maroto, Belo, né? Porque tem Aham, samba e aí a galera coloca Sorriso Maroto, Belo, Tiaguinho ali no pagode, pagodinho, né? aham. Pagodão baiano é uma outra coisa. Pagodão baiano é um Léo Santana da vida, E foi o que conhece? eu pensei. É. Parangolé, me veio parangolé. Esses são, inclusive, os mais conhecidos. Mas quando Aham, você vier em Salvador, aí eu vou te apresentar eu o vou. outro lado do pagodão baiano, Eu que quero. aqui tem os movimentos que a gente chama aqui de paredão, que aí, tipo, a galera Tô vai ligada, pra... paredão. Meu irmão ama É, paredão. sabe o baile funk do Rio de Janeiro? É Tô pagodão aqui em ligada, Salvador. O paredão é o pagodão baiano aqui em Salvador pra gente tô rebolar a ligada, raba. tô ligada, Gosto tô também. ligada. E quando você coloca, né, na tua descrição que você é forrozeiro, eu fiquei curiosa para saber qual forró que você gosta. Se tem, sei lá, forrozão das antigas, ou se é o forró mais atual. Ó, forró das antigas eu gosto pra estar na festa curtindo e tomando uma, cantando e sofrendo. Agora, pra dançar, Cantando e aí eu prefiro um sofrendo, é isso. forró e guardando o celular para não mandar mensagem na hora. Agora, pra dançar, eu prefiro um forró mais raiz, assim mesmo, mais pé de serra, um Terra. negócio, um baião mais acelerado, assim, eu gosto mais. Inclusive, já dei aula de forró durante um tempo para levantar grana para pagar a supervisão. Gente, eu tô passada, ela é forrozeira oficial. Olha o que a Real é gente tá sabendo oficial. aqui. Não, o forró pé Pois de é, eu serra, gosto. baião é realmente, é o É, forró é. raiz, Forró né? raiz, isso. É o que eu Muito gosto de bom, dançar. muito bom. Uma autora que você considera incrível. Ai, nesse momento, a Neuza. Contato com. Vixe, travou. Ah, voltou. Foi, travou um pouquinho, mas voltou. Eu tô tendo um contato que eu julgo assim tardio com a obra dela, né? Mas tem me atravessado de um jeito que eu fico assim, caraca, bicho. De às vezes não conseguir nem colocar algumas coisas em palavras mesmo, sabe? Mas sabe quando você tá lendo e a coisa chega a vir às vezes assim no corpo, aquilo te atravessa de um jeito, eu acho que a Neuza. A Neuza é incrível mesmo. Um texto difícil. Ai, aquele que tem.
polêmica até na tradução do título do texto, da estrutura como emissão de outra idade. Ai, Aquilo, pela misericórdia, minha irmã. E tentei em grupo, a gente foi tateando uma coisa aqui, outra ali, mas ali é babado, confusão e gritaria, tiro, porrada e bomba. Ali é. E tem, nunca fui, ainda não fui, mas a galera fala muito também do Aturdito. Esse ai, aí eu tô deixando para um pouquinho mais para nem frente. fale que eu vou para esse texto. Boa No próximo sorte. mês. Já me avisaram que até o coordenador do grupo está em fase de negação. Tá uma resenha. Fiquei sabendo ontem. Mas eu vou. Depois eu te dou notícias. Depois... É. Ai, ai. É, um sonho, Mila. Aí eu tenho vontade de fazer um cruzeiro com toda a minha família por parte de mãe. Ai, que Porque legal. quando a gente tá juntos, assim, é uma resenha muito, muito, muito boa. Inclusive, vou encontrar todos eles mais tarde, que ontem foi aniversário de 80 anos de minha avó, a gente vai se reunir para comemorar. E é uma energia, eu adoro estar com eles, assim, a maneira como as coisas fluem, o jeito como a gente se diverte, e como tem muitas pessoas, né? Inclusive a minha própria avó. Minha avó já fez um cruzeiro, mas tem vontade de fazer de novo. Eu tenho outros tios que também têm curiosidade e tal. Eu fico pensando assim, como seria todo mundo junto no cruzeiro, e já imaginando que seria uma nova edição daquele filme A Família Buscapé. Seria tipo a gente no cruzeiro fechando e dando nome, se a gente não for expulso na primeira parada. Ai, que legal. É muito bom, né? Essa interação familiar, o contato. Eu tenho uma parte engraçada. Aqui também, essa parte animada, presepeira, é da família da minha mãe também. E é a parte da família que eu mais me identifico. Sim. Muito legal. Um tema que você gosta de estudar? Ah, eu confesso que eu ainda estou às voltas, assim, com essa coisa da fala e da linguagem, sabe? Ainda, eu estudo outras coisas, assim, em paralelo, mas eu ainda estou fisgada nisso, dos efeitos mesmo da fala em todos os sentidos, né? É, ai, ainda me pega, sabe, Gabi? Tipo assim, eu sinto que ainda vou levar mais uns anos aqui Tempinho, me esse vai ser seu debruçando tema, né? Assim, sobre isso, assim, de como fala e linguagem rege mesmo as nossas interações, as nossas relações, de como isso muda vidas, né? Dos efeitos disso também. Eu lembro de uma vez. Minha primeira terapeuta, não era nem análise ainda que eu fazia. Ela me fez uma pergunta e a sensação que eu tive foi tipo, como se eu tivesse levado um soco no estômago mesmo, tipo, abrir um buraco aqui no estômago, sabe? E aquilo me marcou de tipo, ela não tocou no meu corpo. Ela mas falou algo, tocou no mas seu eu corpo. senti no Ela não meu tocou, mas corpo. tocou, né? Mas ela socou meu corpo sem tocar meu corpo, sabe? Então, é algo que ainda me intriga, assim. Acho que eu ainda vou levar um tempo nesse terreno aí de fala e linguagem. Muito legal. Uma mulher na psicanálise que você admira. Tayara Tomil. Você conhece a Tayara desde quando? Conta um pouquinho. Gente, eu tô me emocionando para falar da Tayara. Tayara Tomil. Eu estudo, eu conheço a Thay há uns 3 anos e meio, assim. Hum. Vou encontrar pessoalmente pela primeira vez semana que vem. Estou super Sério? ansiosa, sério, na jornada da Topos. Manda um beijão Eu pra falei para ela, ela. Nem conheço assim muito, mas já gosto dela só de você falar. eu falei assim pra ela, ó, tô logo avisando que eu vou chorar. Eu já tô chorando aqui falando dela, imagine lá pessoalmente. Mas a Tayara, por uma série de coisas, assim, Tayara, ela é uma grande parceira de estudo. A conexão de estudos que a gente tem é muito bacana, assim, também, né? A gente ri da gente, a gente se leva a sério também, quando tem que se levar a sério, né?
A gente está sempre incentivando uma a outra ali no estudo, é, a forma como ela se dedica ao trabalho dela também me chama a atenção, assim, é uma coisa que eu olho para aquilo e me inspiro, sabe? Tipo, porra, eu quero construir uma clínica assim no caminho que a Thay constrói a dela, com a seriedade que ela leva, com o comprometimento que ela tem com o trabalho. E para além disso, assim, Taera começou como uma colega de estudos e foi virando uma grande amiga, assim, da vida mesmo. É uma pessoa com quem eu compartilho muitas coisas em muitos momentos. E às vezes vira mãe também, porque de vez em quando ela puxa a minha orelha e eu escuto. Uhum. Quando ela resolve puxar a minha orelha, eu fico pensando assim, cara, ela tá falando isso pro meu bem, da mesma maneira que ela fala pro Léo, sabe? Então, às vezes, no primeiro momento, eu posso até, tipo, dar uma retrucada, mas depois eu volto. Então, sabe Entende, aquele né? negócio que você me falou? Tayara é uma mulher, assim, da psicanálise que eu admiro muito. Ai, que legal. Eu acho que o perfil dela no Instagram antes era Psicanálise Primeiros Passos, algo assim, não Primeiros era? passos, é. Aí ela agora botou o nome dela. Eu achei muito legal. Achei É, muito legal. Notei isso também. esses dias. É, ela botou o nome dela. Ai, que legal. Eu depois vou querer saber como foi o encontro presencial de vocês. Eu tô Pode curiosa. deixar. Pode deixar que eu conto. Por que Lacan? Não sei se eu tenho resposta para isso, não. Boa pergunta, Gabi. Assim, da mesma maneira que, tipo, eu entrei lá na faculdade, né, achando que psicologia e psicanálise era a mesma coisa, achando que psicanálise, inclusive, se resumia a Freud. Aí passei muitos anos estudando só Freud. Freud fugia de Lacan adoidado. Eu lembro que uma vez eu cheguei para minha analista e falei assim: Ah, finalmente eu criei um grupo de estudos para a gente ler Lacan na fonte. Ela falou: vocês vão ler o quê? Eu falei: Introdução à leitura de Lacan, do Joel Dó. Ela: Vocês vão ler Lacan ou Joel Dó? Eu mais uma vez empurrando, né, com a barriga, assim. Mas não sei te dizer exatamente, mas assim, ao mesmo tempo que tem horas que eu tenho muita raiva dele, eu acho que em outros momentos, assim, a consistência da teoria, sabe? A forma como a coisa está muito bem amarrada. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de função e campo, né? Um texto de 53. Estou lá no Lacantura com a Mari Flammarion, a gente está vendo ali seminário 19, 20. Cara, tem coisa no seminário 19 e 20, anos à frente, que está extremamente amarrado com o que está em função e campo lá em 53, sabe? Então, essa É uma consistência, tese dele que assim, está aí nesse texto. é, Tem uma tese. é, essa consistência me faz apostar, mas confesso também que, assim, nunca me interessei, nunca fui pesquisar outras coisas, né? Então, por exemplo, nunca procurei saber de Jung, o Winnicott, então não sei também se amanhã ou depois eu começasse a estudar, se eu ia dizer beijo Lacan, tchau, porque isso aqui para mim faz mais sentido, é uma possibilidade, né? Mas até então, acho que pela consistência mesmo da teoria, assim. Bom, para a gente fechar, o que que você diria para as analistas mulheres que estão começando na clínica? Escolham bem outras mulheres para caminharem com você, porque eu acho que faz diferença a gente caminhar com mulheres. É, E falem, falem. Dá medo. Tá vendo? Ainda tô nervosa pra caralho aqui. Mas, já que a gente está falando, inclusive, de fala, né? Eu acho que é só através dela mesmo que a gente consegue mudar algumas coisas, sabe? Então, por mais que tenha medo, que tenha certo receio, por mais que a gente seja silenciada em diversos momentos, eu acho que falar ainda é uma saída possível. Nem que seja para de vez em quando dar uns gritos também, tá? Porque às vezes a gente só assim, dá umas coringadas, dá logo dois, três gritos. O grito também tem o seu momento, né? Sim, Sim. sim, 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 sim. Mila, Acho muito que é isso. obrigada, por você ter participado.
Esse projeto eu estou fazendo assim, tem um lugar muito especial assim para pensar mesmo um espaço, né, para que as mulheres possam falar, né? E que esse espaço seja sustentado. E ter você aqui é bastante especial. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez o convite, assim, e acho que faz diferença, né? Ser convidada por uma outra mulher, né? Acho que faz diferença essa rede aí que tá rolando também nos episódios, né? Em um episódio uma mulher acaba citando a outra, né? E isso, assim, acho Aham. que é muito bacana. Obrigada pelo convite, obrigada pela experiência, né? Eu sou daquela de tipo, tô com medo, tô com receio, mas vou assim mesmo, porque eu acho que, enfim, vale a gente se permitir viver algumas coisas. E foi muito gostoso e muito leve. Obrigada aí pela condução também, viu, Gabi? O jeito como você leva assim, vai deixando a coisa mais tranquila também para quem tá do outro lado. E espero que a gente continue se batendo aí em outros espaços. Com certeza, vamos continuar trocando. Obrigada. Beijo, Obrigada. gente. Tchau. Beijo.